Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Lima e hoje nós vamos falar de um grande desafio que todos nós conhecemos, que é efetivamente aumentar aí as vendas dos nossos negócios, né? E de fato nós temos esse desafio, né? Porque hoje é natural que nós tenhamos muitas concorrências, indiferente do nicho que você estiver. Eu vou falar especificamente de um nicho aqui, mas isso pode ser aplicado para qualquer outro nicho. Nós vamos falar dos restaurantes, das restaurações e o desafio que é hoje, através de tráfego pago, você realmente conseguir as conversões que de fato você almeja. E esse desafio é natural para todos os restaurantes. E perceba o seguinte, as estratégias que os restaurantes utilizam de marketing digital, efetivamente todas funcionam, entretanto, para cada restaurante tem a sua especificidade. E eu quero te trazer esse vídeo não simplesmente para você, de fato executar, mas de repente você é um profissional, do marketing digital, e aí eu vou falar especificamente sobre essa zona onde nós estamos aqui, e de repente você pode ser também um dono de um restaurante e você quer perceber um pouco mais como tudo isso funciona, como funciona um tráfego pago, e no final do dia, às vezes você não vai executar, mas você vai contratar um profissional, e aí você vai conseguir se preparar para fazer as perguntas certas, para conseguir avaliar ali, metrificar o trabalho que está sendo prestado para ti, percebe? Então eu vou para a tela do computador aqui, mas percebe o seguinte, o objetivo daqui é te trazer mesmo clareza, eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas eu quero que você perceba de uma forma muito simples, prática e resumida, para que efetivamente isso faça parte aí da tua estratégia de venda para os seus negócios, ok? Vou agora para a tela do computador, me acompanha aqui a partir de agora. Então, nós vamos falar brevemente sobre tráfego pago, tá bem? Então, inicialmente, não menos importante que nós precisamos pensar é a questão do orçamento, quanto você de fato vai gastar aí para fazer um tráfego pago. Só lembrando, tá? Tráfego orgânico seria aquele tráfego que você, por exemplo, você posta ali nas redes sociais e aquele, naturalmente as pessoas vão curtindo ali e de forma orgânica, como diz mesmo o nome, ele vai de certa forma se desenvolver. E o tráfego pago você vai impulsionar as suas postagens, ok? Então, falando um pouquinho sobre orçamento, o custo que você teria basicamente para fazer um tráfego pago aí, eu fiz isso aqui de uma forma bem resumida e com informações na prática, tá? Que a gente já viu em restaurantes em funcionamento. Eu coloquei aqui duas opções aqui só para a gente ter uma noção. Custo por mensagem, cada mensagem que você vai receber quando você fizer um tráfego pago. Então imagina, você vai fazer lá um criativo, você vai postar aquilo ali, e você vai fazer, aquilo ali vai começar a rodar, e aí normalmente tem as impressões, tem um monte de questões técnicas que você precisa compreender, se você não for do ramo aí, mas provavelmente se você tiver uma pessoa que faz esse trabalho para ti, ela vai te explicar melhor. Mas qual que é a ideia? Que o orçamento mais ou menos é isso, a cada mensagem que você receber, não conversão, tá? Você vai ter um custo ali mais ou menos de um euro, tá bem? O investimento mínimo que é recomendável que seja pelo menos 15 euros ali por dia, só para você perceber melhor. Deixa eu tentar esclarecer isso. Imagina que você vai contratar um profissional da área do marketing digital que vai fazer o tráfego pago para ti. Essa pessoa você vai pagar 300, 400 euros aí por mês para que de fato ela faça esse trabalho para ti. Entretanto, depois que ela fizer o criativo, criar uma estratégia, fizer os testes, enfim, criar realmente uma estratégia de marketing digital para ti, ela vai precisar colocar isso para rodar, isso para realmente ser divulgado. E aí você precisa ter um custo, entender que existe um custo, um exemplo diário, eu vou colocar aqui como diário, tá? Imagina o seguinte, você tem um restaurante, você quer fazer delivery e você quer vender lá 1.000 euros a mais por dia. Pense que você vai pelo menos ter que investir ali pelo menos uns 10% sobre esse valor. Tá bom? Então assim, vou vender 1.000 euros, eu preciso investir 100 euros. Então imagina que você quer vender aqui 150 euros a mais. Você vai ter que investir ali no mínimo 15 euros nesse período, tá bem? Então, além do dinheiro que você paga para um profissional da área construir a tua estratégia, você precisa pagar para as ferramentas divulgar o teu negócio, percebe? Não sei se isso ficou muito claro, mas isso é muito importante. Então, sempre vai ter uma estratégia que você precisa avaliar além do que você paga por mês para um profissional, tá bem? Então, o investimento mínimo que nós recomendamos aqui são 15 euros aí por dia para de fato as coisas acontecerem, tá bem? Falando um pouquinho sobre uma das redes sociais que você precisa utilizar.
e dicas práticas aqui, né? Você tendo o Instagram, você precisa ter aí os stories ativos sempre. Então, ontem, quando a pessoa entrar no seu Instagram, precisa ter lá algum movimento, alguma coisa acontecendo ali. As pessoas vão ver que aquele negócio está vivo, né? Que você está no jogo ali. Depois, o que é importante também, o nome do teu Instagram, né? Então, assim, qual que é a sequência que eu acho que eu tenho visto muitos restaurantes funcionando muito bem? Quando você coloca ali o nome do seu negócio, né? O nome e a morada. O que seria o nome do seu negócio? Por exemplo, você colocaria ali Restaurante do João em Lisboa, por exemplo, percebe? Então, na busca, isso fica muito mais fácil para as pessoas procurarem. Você pode colocar o nome do seu negócio ali no título? Pode. Vai ficar mais bonito? Vai. Mas nós precisamos pensar na questão do resultado de tudo isso, tá bem? Então, isso é muito importante para você estruturar aí no seu Instagram. Outro ponto, não menos importante, na bio, colocar a morada, né, onde está a localização do teu restaurante, o horário de funcionamento, se for delivery, se for de repente para a pessoa ir até lá, e o CTA, né, que é a chamada para ação, que normalmente você tem que ter ali, né, para a pessoa entender que você pode, através do teu próprio Instagram, a pessoa ela vai acessar o teu WhatsApp ou um cardápio digital. Esse cardápio digital pode ser dos parceiros, né, um site que tenha todos o teu cardápio ali como um todo. Pode ser o Uber, pode ser o Bolt, qualquer outras ferramentas que você pode utilizar, né? Uber Eats, o Bolt Eats, enfim, que vai te facilitar aí, tá bem? Ou você ter o seu próprio portal para fazer isso também. Bom, destaques que seria basicamente a vitrine do seu restaurante, que seria aonde você posta todos os dias ali os teus pratos, onde as pessoas vão comentar, aquela coisa toda, né? E o post ativo não precisa falar, todos os dias nós precisamos postar. E por que isso, tá? De forma bem resumida, para que você, né, se você tiver um bom perfil, naturalmente você converte os visitantes em clientes. Então, além de você criar uma estrutura de tráfego pago, onde você vai pagar para aparecer, você também tem que estruturar de uma forma orgânica para que as pessoas realmente encontrem você e o Instagram vai te ajudar a vender, tá bem? Isso de forma bem resumida, tá, pessoal? Só para você ter noção, principalmente se você for contratar um profissional da área de marketing digital para efetivamente fazer um trabalho para ti. Lembrando que um dia que se você for pensar em contratar o profissional, não pense em contratar um profissional do marketing digital. Pense em contratar um profissional do marketing digital especializado no nicho que você atua, né? Isso é muito importante. Você pegar o histórico dele, ver se ele faz, né? Já fez, se tem histórico e trabalho que ele já fez, para facilitar realmente aí a tua estratégia, tá bem? E lembrando, se for muito barato a prestação de serviço dele, pode ter certeza que ele faz serviços para outras pessoas em simultâneo e pronto, e no final do dia você não vai ter o resultado que você almeja, tá bem? Outro ponto não menos importante é a segmentação, tá bem? Então, assim, a morada, eu já vi restaurantes, tá, que num ponto daqui ele já entregou 80 quilômetros para você ter uma ideia. Ele entregava em outra cidade, e só que o ticket médio dos pratos era às vezes 150, 200 euros. Ele fazia um pacote, definia um horário e entregava muito longe. Mas normalmente, se você colocar de 5 a 10 quilômetros na segmentação, quando você for criar sua estratégia de tráfego pago, isso vai ser o suficiente, tá? De 5 a 10 quilômetros é mais ou menos essa média que pode ser importante para ti. Bom, questão do sexo, idade e interesse. Mais que 20 anos eu acho que é importante, tá? Porque são pessoas que estão a trabalhar, pessoas que já têm um dinheiro e efetivamente estão ali nas redes sociais. Pode ser esse período aqui. Isso aqui você consegue fazer, eu vou te mostrar depois em outro vídeo, tá, na parte técnica como fazer isso, mas o ideal é só você ter essa noção aqui, até mesmo para você conversar com outro profissional. Definir com base no estudo que você fizer, tá bem? Então, assim, se o teu restaurante ele aceita mais homem, mais mulheres, ou se é mais, são os dois. De repente é uma pizza, né? Uma pizzaria. Nessa pizzaria vai famílias. Se for um bar, mais para homem, percebe? Às vezes mais o clube ali das meninas, que é uma comida mais especializada para mulheres. Então isso é muito importante para você definir aí na tua estratégia, tá bem? E a questão dos interesses. Qual que é o interesse que a pessoa tem de ir no teu restaurante, além, né, de provar uma comida maravilhosa, um clima gostoso. E às vezes tem restaurantes, tem negócios, tem bares, enfim, tem outros segmentos que você precisa definir aí a questão do interesse, tá bem? Bom, outro ponto não menos importante é os criativos e as copies. Tem um site que é bem interessante, né? Que é a Biblioteca de Anúncios. Depois você entra no Google aí e digita lá, Biblioteca de Anúncios. E aí você vai perceber que tem anúncios de vários restaurantes, né, rodando agora, ativos. Você vai ver o tempo que ele está executando ali, para que você tenha, por exemplo,
vamos pensar assim, um exemplo, né, para você criar o teu. Então você vai entrar aqui na biblioteca de anúncios, vai colocar, por exemplo, aqui, se fosse aqui em Lisboa, coloca restaurante em Lisboa e você vai aparecer você vai ver que vai ter vários anúncios ativos rodando agora. E aí você pode clicar até nos anúncios, vai aparecer, você vai ver que tem vários exemplos para você utilizar aí, tá bem? E outro ponto não menos importante são os influencers, né? Eu já vi vários Instagrams que eles contratam um influencer, ele mostra o restaurante ali como um todo, essa pessoa depois divulga na rede dela. É caro, sem dúvida, mas tem que fazer parte da tua estratégia aí. Eu estou falando só de alguns pontos aqui que são importantes, só para você ter uma noção básica, tá? Se você já tiver conhecimento, acho que não faz muito sentido esse vídeo aqui para ti, mas é para você pelo menos nivelar quando você for conversar com algum profissional para efetivamente você ficar confortável com tudo isso, tá bem? Outro ponto não menos importante é o funil de venda, tá bem? Então assim, imagina, você fez um tráfego pago ali, aquilo ali precisa cair em algum lugar, então você tem que, né, criar, né, um funil de venda ali para efetivamente ter alguém que atenda e no final do dia ali converta, né, esse lead em clientes, tá bem? Então campanha de mensagem é importante, visitas só do perfil, você também pode fazer tráfego pago só para as pessoas visitarem, conhecerem o teu espaço sem converter, também quer dar uma turbinada mesmo, para as pessoas curtirem, para as pessoas visualizarem e ver que você existe naquela localização. Um ponto que é importante que vocês podem utilizar também é o Google Meu Negócio. Talvez você já tenha, que é basicamente você cadastrar a tua empresa no Google. Isso é gratuito, não tem custo nenhum. Então, quando a pessoa está na zona onde você está, ela pesquisa ali, vai aparecer ali restaurante e tudo mais, seguindo aqueles pontos importantes que nós colocamos ali em cima, com questão de nomes, para facilitar aí a busca, tá bem? Então, isso de forma gratuita você pode utilizar isso. E tem o Google Search também, que facilita, porque ele é pago, né? Mas ele facilita também quando as pessoas vão lá no Google e procuram lá restaurantes na região de Lisboa, por exemplo, São Vicente. Você digita lá e vai aparecer o teu restaurante ali, entre um dos primeiros ali, dependendo da... Enfim, aí tem outros detalhes que é importante também você saber, provavelmente um profissional vai te apoiar nisso, e isso tem uma vantagem, né? Porque no Google Search você só paga quando clicam, né? E no caso do Facebook ali, do Instagram, a estratégia deles não. Enquanto está rodando ali, você está pagando, tá bem? Pessoal, é o seguinte. O objetivo desse vídeo, na verdade, é te trazer uma clareza da importância da gente utilizar tráfego pago aí para o nosso negócio, tá bem? Qual que é a ideia aqui? É você, de fato, perceber se você tem capacidade técnica para executar isso aqui. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente quer se aventurar para fazer e às vezes a gente não faz como deve fazer, percebe? E o que você tem que avaliar? Que você também tem outras atividades em paralelo, você faz a própria gestão do seu negócio e às vezes é mais seguro que você contrate alguém. Se você um dia quiser fazer, é claro, você pode contratar, a pessoa faz um bom trabalho, faz os criativos, mostra a estratégia que ele vai utilizar ali, e aí no final do dia você pode depois absorver todas essas informações e de fato você fazer esse trabalho, percebe? Isso pode ser uma estratégia que você pode utilizar. Entretanto, o que é mais importante? É você ter noção de pelo menos como funciona o tráfego pago para o teu nicho de mercado. Porque aí quando você for conversar com um profissional da área, você consegue fazer uma avaliação daquele profissional, entendeu? Se ele for muito barato, pode ser um problema. Se for muito caro, também pode ser um problema, é claro. E você precisa pensar que você tem que investir alto, tá bem? Para realmente você ter retorno. Você tem que fazer testes, tem que validar, né? Tem N situações que você precisa realmente validar. Então, o custo é muito alto, mas depois, com o tempo, depois que realmente o tráfego pago estiver rodando ali e você começar a ter resultado, você vai perceber que muito será orgânico, né? Depois que passar um tempo que as pessoas conhecerem e você fizer toda a estratégia muito bem organizada, aqueles clientes vão se tornar orgânico e pronto. E claro, falando de questão de estrutura física e de localização específica, você tem uma limitação, né, de conseguir entregar o serviço, que é efetivamente um produto confeccionado pelo teu restaurante. E aí você pensando nisso, é claro que você tem que limitar e essa estratégia ela tem que ser, né, só durante um período, tá bem? Pessoal, é mais uma dica mesmo para você de fato conseguir tomar as decisões aí mais assertivas, porque realmente devido à complexidade do mercado cada vez mais, e a gente nem está falando de inteligências artificiais, claro que dentro de toda essa estratégia existem já inteligências artificiais aplicadas, mas esse funciona, tá? Falando de tráfego pago, funciona e funciona muito bem. A gente vê restaurantes tendo muito resultado, né, dentro daquilo que eles esperam, e certamente se você aplicar aí o tráfego pago para o teu negócio, certamente você vai ter
bons resultados. Então é isso, pessoal. Mais uma dica rápida e prática para a gente facilitar aí a gestão dos nossos negócios no nosso dia a dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.